Nesse vídeo nós vamos dar uma analisada nas questões de biologia da prova do Enem de 1999. Então a gente começa essa prova, né, as questões de biologia, começando pela questão 28. Tanto a questão 28 quanto a 29 vão estar relacionadas, né, a esse experimento aqui de clonagem de vacas. E, bom, quando eu projetar a questão, vocês podem pausar o vídeo, tentar, né, ler com atenção, resolver e depois despausem e venham para o comentário. Então a resolução é a seguinte: a 28, eu achei ela controversa. Porque eu não, como a gente não teve acesso, pelo menos eu não encontrei o gabarito oficial, o gabarito que eu estava usando disse que era a letra B. Mas, analisando a questão, eu tinha resolvido como letra D. Qual é a ideia aqui? É porque como eles usam um óvulo anucleado de uma determinada vaca, e pegam um clone da outra e colocam nesse óvulo anucleado. Então, pela resolução do gabarito, você estaria considerando como característica genética apenas os cromossomos, né? Apenas o DNA que está presente no núcleo que foi inserido no óvulo. Entretanto, o óvulo ele também possui informação genética mitocondrial que seria referente ao que? À vaca que doou o óvulo anucleado. Então, se a gente considerar DNA mitocondrial como característica genética, a gente teria que considerar também a característica genética da vaca que doou o óvulo anucleado, o óvulo do qual foi tirado o núcleo e inserido o núcleo da outra vaca. Então, se essa questão caísse hoje, eu marcaria a letra D, e se dissessem que está errado, eu solicitaria a anulação da questão, porque, obviamente, tem uma contradição aqui. Você pode interpretar a questão como sendo que está considerando apenas o DNA nuclear. Então isso teria que ter ficado especificado na questão, considerando apenas o DNA nuclear, ou desconsiderando outras fontes de informação genética, que a gente não consideraria, né, o DNA mitocondrial. Como isso não foi especificado, a D está correta. Se eles consideraram que a B era a correta, então essa questão deveria ter sido anulada. Eu não sei como é que tá, né, como é que ficou a história, isso já tem 20 e poucos anos, então assim, o assunto morreu. E a 29 seria 50%, né? A vaca, ela passou a 50% da informação que ela recebeu dessa mãe, né? Ela teria recebido 50% do pai, 50% da mãe, e a informação dessa progenitora dela, então, equivaleria a 50%. Isso é uma questão super simples de genética, né? É só você considerar que seres diploides recebem a metade do seu DNA do pai e metade da mãe. De novo, aqui desconsiderando o DNA mitocondrial. Como essa questão aqui não falou ou melhor, como aqui estava, como nesse lance aqui estava considerando apenas realmente o núcleo, como é porque ela só doou o núcleo, né? Então, assim, a gente desconsideraria o DNA mitocondrial porque não participou realmente. Essa questão 31, ela é uma questão. Ela não é específica de biologia, mas ela é uma questão científica, de ciências, no geral. Serve para química, para física. E, enfim, tem dois textos aqui, né? Acaba ficando uma coisa meio longa para ler. Então vocês podem pausar o vídeo aí. É, e pela leitura do vídeo, dos textos, você chegaria então à resolução da questão, que é a letra D. E reparem que a resolução, né, os elementos para a resolução da questão, a importância da experiência e da observação, ambos os elementos estão nos textos. É só a pessoa realmente fazer uma leitura atenciosa e extrair os elementos, chegaria à resolução da questão. Depois de longas investigações, no texto aqui do Copérnico, né? Então, assim, observação e investigação aqui como sendo uma observação sistematizada, né? Assim, você observar um determinado processo de forma sistemática, fazendo ali suas anotações, e com, de repente, uma pergunta prévia. Então, isso seria uma investigação. E a experiência, né? A empiria, o experimento, enfim, para chegar, então, para você poder fazer uma generalização de um determinado processo também. Então, esses dois pensadores aqui, né? Copérnico e o Da Vinci, ah, que participaram ali, né? Dos primórdios ali do desenvolvimento do que hoje nós consideramos, do que nós conhecemos como método científico, que também não é algo simples, né? O método científico é algo complexo, que envolve muitas vertentes filosóficas, inclusive. Mas aqui, né, a gente nota que nos primórdios já tinham ali uns elementos bem importantes. A experiência e a observação que vão estar presentes em tudo que a gente concebe como científico. Na questão 34, ciclo da água. Lembrem que em 98 também teve questão sobre ciclo da água, né? É, e aqui a questão vai estar discutindo impactos, né, modificações que o represamento da água causaria numa determinada região. Enfim,
Quando a gente fala de impacto, a gente pode pensar no impacto que pode ser negativo, uma coisa ruim. A gente pode também pensar no impacto positivo, né, melhorar para melhor. Ou um impacto até neutro, assim, apenas uma modificação no ambiente que não realmente trouxe nenhum tipo de degradação, mas também não trouxe nenhuma melhora. Apenas uma modificação nesse sentido. É, e a construção de uma represa como essa, teoricamente, aumentaria, né, a evaporação no sentido de que a água, no fluxo de um rio, ela passaria por uma determinada região e teria ali alguma evaporação, né, mas enfim, ela seguiria o fluxo do rio, ela iria evaporando aos poucos ao longo do curso do rio. Quando você represa a água, ela fica presa, né, numa forma represa, como se formando mesmo, meio que um lago assim mesmo. E ali a água fica exposta então ao calor, à radiação solar, e ela fica evaporando mais nessa região aqui, onde ela passaria direto, ela agora está represada, então ela evapora mais. Isso aumentaria então a umidade local, né? Enfim, a gente vai até discutir um pouco mais sobre isso numa outra questão que vai vir mais para frente, mas né, teria então essa influência aí. Aqui está um esqueminha de uma represa, né, acentuando aqui a evaporação, só para desabstrair um pouco. Então, assim, uma questãozinha bem legal também. É, então, essa questão aqui é 37. Aqui ela já vai fazer uma defesa da construção de usinas hidrelétricas, que é a forma mais importante de produção de energia no Brasil. E é uma forma ambientalmente até interessante, né? Uma energia que a gente considera uma produção é, ambientalmente amigável, embora também tenha seus impactos. Ahn, a resolução dessa questão, ela vai então fazer essas três afirmações aqui, é, e a resolução da questão vai girar em torno de você, a partir da leitura das três afirmações, identificar qual delas está certa ou errada. E apenas a um, então, estaria correta, né? As hidrelétricas. Nós deveríamos incentivar a geração de energia por hidrelétricas, por ser uma fonte renovável, diferente das termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis, como o carvão, por exemplo, que são fontes de energia não renovável, porque são energias fósseis que demoram milhões e milhões de anos ali para se formar. Então é algo que, né, e além disso tem um preço ambiental muito grande. Então, assim, a 1 estaria correta. Elas são fontes renováveis de energia que não utilizam, então, as fontes fósseis de geração de energia. A 2 estaria errada. Por quê? Porque ela diz que apresenta impacto ambiental nulo. Não, uma hidrelétrica, embora melhor do que uma termoelétrica, ela tem um impacto ambiental, né? Isso vai ter que ser avaliado ali. Vão haver estudos de impacto ambiental, né? E, em algum momento vai ter que ser dito o seguinte: olha, é mais importante produzir energia, né? A despeito de determinado impacto que ela venha a causar. Então você constrói uma usina hidrelétrica, mas existe um impacto. E na 3 ela diz que aumentam o índice pluviométrico da região da seca do Nordeste. E essa frase aqui ela é bem. Né, a pessoa acaba tendo que pensar um pouco, assim, porque a gente acabou de ver na última questão que uma hidrelétrica, deixa eu voltar lá, aumenta a evaporação, né? E aumenta a umidade local, então assim, mas então ela aumenta a evaporação e a umidade, então ela aumenta o índice pluviométrico. Aí eu coloquei essa leitura recomendada aqui, que eu vou colocar o link na descrição. É um artigo simples, até bem, né, que os autores eles avaliam as alterações no microclima de uma cidade de Concórdia, que eu acho que é em Santa Catarina, a partir da construção ali de um reservatório de uma usina hidrelétrica. E eles identificam que existe sim uma alteração na pluviometria local. Então, assim, na região ali do reservatório, aumenta o índice pluviométrico. A afirmação 3 ela está dizendo que você vai aumentar o índice pluviométrico na região de seca do Nordeste. Então, para pra pensar, região de seca, a gente pensa assim, pô, não tem rios robustos o suficiente lá para você produzir um reservatório desse. Então você não vai ter esse efeito porque o efeito é local. E o efeito não vai chegar até a região realmente de seca. Então, assim, não rola. O efeito do aumento da pluviometria vai estar limitado ali à região do reservatório. E isso, então, não vai alcançar a região realmente seca lá do Agreste, né, da região árida. Enfim, é mais ou menos isso, assim, é uma coisa, né, a gente tem que pensar um pouquinho, assim, porque ela traz uma afirmação. E também o bom é que não tinha 1 e 3, né? Senão algumas pessoas talvez pudessem até ter caído nisso. Mas como não tinha a alternativa 1 e 3, então ficou fácil essa aqui, apenas a 1 está correta. É, a questão 43 é a relação soro-vacina, que é uma coisinha legal de se estudar também. Qual é a diferença, por exemplo, de você aplicar soro e você aplicar vacina em alguém? Então ela deu o textinho, né? Deu aqui um estudo de caso, digamos assim. Uma criança recebeu soro imune e uma criança recebeu vacina.
não especifica, né, em qual contexto, apenas falou uma criança recebeu soro e outra vacina. Quando você, por exemplo, é picado por uma cobra, uma serpente, melhor dizendo, aquela serpente vai inocular em você uma toxina e você precisa dar uma resposta imediata, porque se você demorar, seu corpo talvez não tenha a condição de lutar contra aquela toxina. Então, o que a gente faz? A gente aplica um soro antiofídico que vai dar uma carga de anticorpos para aquela pessoa. E esses anticorpos são produzidos em animais, grandes mamíferos, né, robustos, de constituição mais robusta, como cavalos, por exemplo, que aguentam uma picadinha de cobra. Tudo, né, claro, feito assim com dosagens controladas. Então, o cavalo vai produzir os anticorpos, a gente pega esses anticorpos dele e passa por um processamento e administra para a pessoa que recebeu também a picada da serpente. E esses anticorpos então vão atuar imediatamente naquela resposta ali. A pessoa não produz esses anticorpos, ela recebe já produzido. No caso da vacina, você não entrou em contato ainda com um determinado patógeno, um determinado parasito, seja um vírus, e você vai receber então uma vacina que vai te estimular, a partir de algum princípio ativo, a produzir anticorpos. Então você vai ser o produtor dos anticorpos e você vai então construir ali uma memória imunológica que no momento que você tiver contato com algum determinado agente, seja, vamos dizer, um vírus, você teria então uma memória imunológica para ter um enfrentamento maior daquela ameaça. Então, naqueles gráficos que a questão apresentou, o que melhor representa essa relação soro-vacina? Repara, criança 1, vamos voltar lá, criança 1 recebeu soro. Então, criança 1, o soro, a resposta do soro estaria na B. Ó. Ela começa alta porque a pessoa recebeu uma carga de soro, né, de anticorpos, e esses anticorpos, com o tempo, vão diminuindo, naturalmente. Já a criança 2 que recebeu a vacina, ela começa, então, a partir da aplicação da vacina, a produção de anticorpos, que tende, então, a aumentar com o tempo, e depois, eventualmente, vai diminuir? Vai, mas a pessoa vai ter as células de memória, né, que vai ficar ali armazenado para respostas mais rápidas quando, eventualmente, a pessoa tiver contato é, com alguma ameaça. Então também facinho, mas é interessante estudar essa relação. A questão 50, eu achei ela assim, bem bagunçadinha, né? Se você tiver com o olho já cansado, você talvez até perca algum detalhe do que está acontecendo aqui. Porque ela vai colocar aqui um caso também, muito semelhante, né? A, Aquele caso dos veados que a gente viu lá na prova de 98, né? E de novo a gente vai ter aqui a intervenção humana tentando talvez otimizar um determinado processo, porque o cara cria galinhas e planta milho, e ele não quer ter prejuízos, certo? Então ele vai tentar intervir naquelas relações, naquele sistema ecológico ali, para diminuir os prejuízos dele. Mas pela intervenção feita eh, de forma não estudada, talvez de forma irresponsável, ele acaba, na verdade, causando males, né, maiores do que se só tivesse deixado rolar. Então a gente repara que ele vai causar então ali um determinado desequilíbrio. Em qual sentido? A gente está vendo aqui um cenário de cadeia alimentar. Isso fica óbvio na questão. Qual dessas cadeias alimentares aqui representa melhor o desequilíbrio, os níveis, em qual das questões os atores do texto vão estar posicionados corretamente? A letra B, né? Se a gente considerar o seguinte, milho como produtores, então eles estão na base ali daquela cadeia alimentar. Você teria então os consumidores primários, que seriam os roedores, galinhas, gafanhoto, os pássaros. Mas repara que os pássaros, quando eles consomem os gafanhotos, eles estão atuando como consumidores secundários. Então eles estão atuando em dois níveis tróficos é, ao mesmo tempo, dependendo do que ele está consumindo. E os cachorros do mato vão ser os consumidores secundários quando consomem gafanhotos, galinha, roedores. Na verdade, ele não consome gafanhotos, tá? Não tem setinha aqui, eu falei errado agora. Eles vão atuar como consumidores secundários quando consomem galinhas e roedores, e como consumidores secundários também se comerem os pássaros, que se alimentaram de milho. Mas eles vão ser consumidores terciários se comerem os pássaros que comeram os gafanhotos. Então, assim, essa lógica da cadeia alimentar também é interessante de dar uma estudada, porque é um tema bem recorrente e importante para nível de Enem e vestibulares e concursos em geral. Então, seria a letra B. A 54, ela vai discutir essa coisa uma aparente contradição, né, na riqueza, na biodiversidade de uma floresta tropical em comparação com a pobreza do solo, com a pobreza, né, observada no solo, que são solos geralmente ah, pobres. Mas como é que então um solo pobre consegue sustentar uma floresta, uma vegetação tão rica, não apenas a vegetação, mas toda a ecologia que vai
girar em torno daquela vegetação, né? Enfim, a fauna, etc. Todas as relações ecológicas que vão estar acontecendo numa floresta tropical, que são centros de grande diversidade. Então essa questão vai estar discutindo isso. E se vocês já tiveram tempo aí de ler e resolver, o que tá acontecendo, o que acontece é o seguinte: nas florestas tropicais, elas estão em áreas do planeta que tem uma temperatura bem confortável para micro-organismos, né? Temperaturas altas, 30 e poucos graus, bactérias, fungos, vão adorar isso. E são esses caras que vão estar atuando ali na decomposição de tudo que cai da floresta. Então, assim, folhas, frutos, galhos que caem de uma árvore, caem no solo, vão ser decompostos por micro-organismos que vão ter alta umidade, temperatura adequada, né, metabolismo ali acelerado mesmo para fazer toda a decomposição rápida. E feita a decomposição, esses nutrientes vão voltar para esse solo, mas o solo continua pobre, porque os nutrientes estão sendo depositados nele, mas eles são rapidamente de novo assimilados pela própria vegetação. Então, assim, eles nunca realmente compõem, digamos, o solo. O solo não se torna rico. Ele continua sendo um solo pobre, mas que tem uma camada ali, a camada de serrapilheira, né, que está acima do solo e que contém então ali o material em decomposição que vai fornecer os nutrientes de novo para o sistema. E as plantas vão pegar de novo esses nutrientes, enfim, vai alimentar a partir, né, dos níveis, as plantas sendo produtores vão alimentar, abastecer outros níveis tróficos com esses nutrientes também. Então a questão basicamente é isso, né? A rápida reciclagem dos nutrientes pelo calor, umidade, enfim, e decompositores. Essa que é a lógica da floresta tropical, desses grandes centros de biodiversidade, apesar de seus solos pobres. Na 56, a gente tem aqui uma questão de ecologia, né? Mais um caso de um produtor querendo ser esperto ali, ter menos prejuízos, o que é normal. Mas a forma como você faz a intervenção tem que ser, de novo, eu bato muito nessa tecla, ela tem que ser de forma responsável, de forma técnica, de forma estudada. Então, vocês podem perceber aí pela leitura que ele tentou controlar, ele teve uma ideia até boa, né? Controlar biologicamente, de forma ambientalmente até correta, essas pragas que chegaram na lavoura dele. Ele colocou ali insetos que seriam predadores dessa praga que estaria afetando a lavoura dele. Só que tem uma coisa, a relação presa-predador, ela é uma relação assim, ele não queria eliminar realmente a praga com o uso dos insetos, porque a relação presa-predador, ela flutua. Às vezes, né, aumenta, diminui sazonalmente. Ele queria eliminar as pragas, ele não queria só controlar. Então o que ele fez? Ele usou inseticida. Só que ao usar inseticida, o predador que ele estava usando para a praga era também um inseto. Então ele eliminou a praga e eliminou o inseto. Só que a praga, por ser praga, voltou e voltou com tudo, porque agora não tinha mais o controle que ele tinha dos insetos. Então ele experimentou outro pico aqui. Então reparem, né, como é que a intervenção feita de forma descuidada, ela, no final das contas, pode até dar mais prejuízo do que a não intervenção. E seria então a letra D, né? O inseticida atacou tanto as pragas quanto seus predadores, entretanto a população de pragas voltou mais rápido porque é praga. Né? E a praga, ela tem mais facilidade de se estabelecer e de aumentar sua população. Na 59. É uma questão assim de microbiologia, porque ela vai estar discutindo a conservação do leite, no caso. Conservação de quê? Da ação de micro-organismos, né? De bactérias e tudo mais. Essa questão aqui, claro, vocês já leram, já resolveram, vamos à resolução. Eu coloquei aqui que seria óbvio a letra C, 2, 3, 4, 2, 3 e 5. E aí vocês leiam aí. E eu coloquei aqui, por que não A1? A1, micro-organismos dependem da água líquida para sua sobrevivência. Pensei, assim, óbvio, água líquida, né? O leite ele contém, né, um meio líquido, que seria água. Vão ter ali proteínas, né, etc. Vários componentes ali que vai ter uma base líquida para a constituição dele. Se a gente tirasse água líquida e colocasse meio líquido, a 1 estaria totalmente correto, tá? Como tá água líquida e o leite não é água, embora possua, né, água, aí é que vem, né, por que eu fiquei tanto tempo pensando nisso. Se tivesse 1, 2, 3 e 5, eu teria marcado 1, 2, 3 e 5. Como não tinha, 2, 3 e 5 apenas. Então a letra C está correta. Talvez a 1 esteja muito genérico, né? Água líquida. Se fosse meio líquido, como eu disse, ela estaria adequada. Na 62 é a leptospirose, e aqui vai acontecer um outro fato semelhante que eu também fiquei um tempo olhando para essa questão e tentando assim assimilar o que tinha de errado com o que eu estava pensando. Vamos à resolução. A resolução certa é a letra E,
2, 3, 1, 4. Então vejam aí a sequência. Sendo que na minha cabeça, quando eu resolvi a questão, eu pensei assim, a sequência correta seria 2, 1, 3, 4, na minha cabeça. Não tem essa alternativa, né, nas que foram oferecidas. A gente só tinha mesmo 2, 3, 1, 4. E eu fiquei, ok, a 2, 3, 1, 4 também está correta, mas na minha cabeça 2, 1, 3, 4 também estaria correto. É uma questão de interpretação, como você interpreta o evento que aconteceu. Então começa com a 2, lixo acumulado, aí na minha cabeça viria 1, vem uma enchente e a água arrasta esse lixo pro bueiro, e aí o lixo ali agora em cima do bueiro, né, causa um entupimento. Depois viria 3, lixo acumulado, né, entope e tudo mais. Entendeu? Foi só a forma como eu interpretei os eventos, a sequência dos eventos que aconteceram. Eu cheguei à conclusão de que 2, 1, 3, 4 também estaria correto. Se alguém discorda, bota aí no comentário e a gente discute. Mas, ok, a letra E, 2, 3, 1, 4 também está correto, porque, de novo, depende de como você visualiza a sequência dos eventos. Não tem, assim, né, entre as duas eu não acho que existe certo ou errado. Apenas não existia a alternativa que eu ah, avaliei. E ficamos por aqui, aquela foi a última questão. Nessa provinha tivemos questão de ciências, ecologia, genética, imunologia, meio ambiente. Sempre tem questão de meio ambiente, né? Porque o meio ambiente, como eu digo, são questões assim que podem envolver qualquer área específica da biologia. Mas se tiver um enfoque ambiental, eu pego ela e coloco em meio ambiente. Então você pode ter ecologia, pode ter saúde humana, parasitologia. Mas se tiver um enfoque ambiental, eu coloco ela em meio ambiente. E microbiologia, enfim. Fiquem atentos aí à descrição, onde eu coloco alguns links para leituras adicionais. Não esqueçam de dar like no vídeo se gostaram. E deixem comentários com opiniões e ideias. E nos vemos no próximo vídeo no ano 2000.